Boletim qualquer coisa. Senhoras e senhores, eu sou Roary Moraes, sejam muito bem-vindos ao meu canal e não repara a bagunça, tá? Já deixa aí o seu like, seu dislike, se inscreve, compartilha, comenta e balanga o sininho, porque está começando o seu resumo semanal, aquele quadro que veio para relembrar os grandes momentos da semana passada que você queria já ter esquecido, mas que eu não vou deixar. Então, bora para as notícias! Sabe quando você precisa realizar determinado serviço e aí alguém fala, pô, contrata aí um profissional pra fazer essa parada. Sempre tem alguém que vai falar assim, não, pô, isso eu me viro, eu dou um jeito. Ou então, não, pode deixar que meu sobrinho sabe fazer isso daí. Pois é, eu acho que foi justamente o que aconteceu com essas imagens que viralizaram do Exército Brasileiro aí na semana passada. Essas fotos são de um curso da Marinha que rolou no ano passado, mas elas acabaram caindo nas graças da internet por conta desse incrível trabalho gráfico, né? Esse trabalho de tamanha perfeição que você não consegue nem distinguir o que é de fato uma imagem criada ou o que é uma máscara real. Oh meu Deus, não é possível distinguir a diferença. E aí o que aconteceu? Virou meme essa parada, né? Lógico, todo mundo postando na internet aí os itens que tinham ganho do Exército Brasileiro, até o Falcão, aquele cantor lá, humorista, entrou na brincadeira, todo mundo aloprou. Bom, fica aí então o aprendizado, né? O pior é que tinham várias formas de evitar toda essa comoção. Uma delas seria, de fato, pagar um profissional de qualidade que fosse fazer um trabalho melhor que esse, né? Fosse fazer lá uma montagem bonitinha que talvez passasse desapercebida aí pela galera. E a outra ideia, eu tive uma ideia aqui agora que é muito louca, não sei se vocês vão concordar comigo, assim, viagem minha e tal, mas é que, sei lá, num curso onde tem várias pessoas aglomeradas em meio a uma pandemia mundial, talvez uma ideia boa seria usar máscaras de verdade. Aí não precisava nem editar a foto, olha que... caramba, meu. Agora uma notícia doideira, e eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar o quão maluca é essa parada. Ó, imagina que você gosta muito de jogos de tabuleiro, eu gosto muito de jogos de tabuleiro, e aí você tem um jogo que você regaça, há anos você joga essa parada, você chama seus amigos na sua casa para humilhar eles, né, porque você é muito bom na parada, você chama eles e fala, vou humilhar eles no meu jogo na minha casa. E aí você explica as regras do jogo pra galera, ó, essas aqui são as regras do jogo. E aí, durante a partida rolando, você tá ali voando, né, arregaçando seus adversários. Quando um dos seus amigos faz uma parada, te quebra as pernas ali, você fala, ô, peraí, mas não vale fazer esse bagulho. Aí o cara fala, mas como assim? Você não falou nas regras que não podia. E aí você vai olhar nas regras e realmente não tem a regra falando que não podia fazer isso, tá ligado? O cara meio que, tipo... quebrou a Matrix ali, ele achou uma brecha no regulamento. Pois é justamente disso que nós vamos falar, meus amigos. Meu irmão, surgiram aí os verdadeiros mestres do capitalismo. Inclusive, queria agradecer aí o comentário e a sugestão do grande Alexandre Silva. Obrigado demais, meu velho. E eu já vou dizer o seguinte, eu não entendo absolutamente nada sobre essa parada. Eu vou explicar da maneira mais porca possível. Se você quiser entender de fato... dá uma olhada aí em outros canais, tem uma galera comentando esse assunto realmente bombou na internet. Então, para saber mais detalhes, você vai nesses canais, porque você não vai entrar aqui no meu canal para entender sobre ações, não é mesmo? Mas eu acho que o que interessa aqui nessa notícia é a essência da parada, tá ligado? Que é gente se dando mal, gente se lascando na internet, que é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer ver. A envolvida nessa treta aí é a GameStop, que é uma rede de lojas americanas aí de game, de coisa nerd, de bonequinho, né? Que a galera fica puta que fala bonequinho. Hominho, como falavam as nossas mães aí. Enfim, vendia essas paradas, vendia bastante mídia física, né? Jogo usado e tudo mais. E aí essa cultura de comprar jogo físico, a mídia física já tá meio que morrendo, assim, né? A galera compra mais a parada digital mesmo. E ainda num cenário de pandemia, aí que ferrou tudo, velho. Essa loja realmente estava aí desvalorizada, as ações estavam desvalorizando. Acontece que nesse mercado de ações aí tem uma galera que ganha muita grana apostando contra as empresas, né? Tipo, eles apostam que em determinado período essa empresa vai estar desvalorizada. E aí eles usam isso
para ganhar uma grana. É nesse momento que minha explicação vai ficar completamente cagada. Se você entende disso e quiser comentar aí o que eu estou falando de merda, eu acho que é interessante. Comenta aí, corrige e tal. Mas o conceito é basicamente isso. Inclusive vi em outros vídeos essa explicação. Imagina que eu te vendo uma parada por 100 conto, só que eu vou falar assim, ó, na sexta-feira eu te entrego. E aí a gente assumiu o compromisso, você vai me pagar R$100 na sexta-feira, beleza? Enquanto isso eu vou no mercado comprar essa parada que eu te vendi e eu compro ela por R$50. Então na sexta-feira vou lá te vender, você me dá 100, eu fico com 50, entendeu? Fico com a diferença. Nossa, deve estar muito errada essa explicação, mas é o que tem pra hoje. Eu não sou o primo rico, então foda. Mas é basicamente isso. A galera ganha o dinheiro com essa diferença nas vendas de ações que futuramente vão estar desvalorizadas, sacou? Mais ou menos isso. Beleza. Aí entra uma galera insana do Reddit. O Reddit já tem esse quê de juntar uma galera maluca, né? É só os malucos hardcore nos fóruns doidos lá. E aí tinha um fórum lá que falava meio que sobre coisa de ações, tudo mais, e os caras falaram, mano, e se a gente comprar várias ações da GameStop e o bagulho valorizar? O que vai rolar? Foi isso que eles fizeram. E aí deu uma merda cabulosa, porque você imagina o seguinte, vamos voltar naquele exemplo completamente errado que eu dei. Te vendi a parada por R$100 pra te entregar na sexta-feira. Beleza, fui no mercado pra comprar. Só que quando eu fui no mercado pra comprar, não tava mais R$50 pra eu comprar. O bagulho agora tava R$500. E você vai pagar R$100 na sexta-feira. Então tem um puta de um prejuízo nessa venda, entendeu? Mais ou menos como é que é? Nessa brincadeira aí, teve gente que perdeu bilhões, é sério, bilhões, muito, muito dinheiro nessa brincadeira. E esses caras, eles fizeram mais ou menos como o exemplo do jogo que eu dei lá no começo. Porque eles não estão fazendo nada que seja contra as regras, que seja criminoso, eles não estão usando nenhuma informação privilegiada, eles só se juntaram, fizeram todo um esquema para valorizar essas ações, aí entra especulação e tudo mais, né? E acabou com o planejamento dessas empresas que são meio abutres, assim, né? Que vão se alimentando aí da falência de outras empresas. A galera já se comprometeu, já anunciou que vai continuar comprando essas ações desvalorizadas de outras empresas. E vou te dizer, tem um bocado de bilionário aí, ó, que tá com o brioco piscando. Então, vamos ver o que vai rolar aí nos próximos capítulos dessa história. Não tinha como não falar desse assunto, né? A internet na semana passada quebrou quando o portal Metrópolis divulgou os gastos com alimentos do governo Bolsonaro em 2020. Dentre esses gastos nós temos, tô com a minha colinha aqui, ó, 14 milhões em molhos, né? Aí é molho de pimenta, molho inglês, molho shoyu, 1,8 milhão em geleia de mocotó, mais de 2 milhões em goma de mascar, que não é chiclete, tá? A goma de mascar é muito mais cara, é um produto mais refinado. A combinação entre pizza e refrigerante custou 32,7 milhões. Aí eu acho que tá certo, eu provavelmente teria gasto até mais do que isso. Cerca de 5 milhões de reais em uva passa. E o que gerou mais polêmica de tudo, né, que foi mais falado, 15 milhões de reais em leite condensado. Então tem muito mais coisas, foi um valor absurdo. Se você quiser dar uma olhada em todos os valores lá dessa lista, dessa relação, vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do episódio. Agora é o momento em que, se você é mais próximo, mais chegado aí, me conhece, provavelmente vai se decepcionar, porque eu acho que esse não é um tema tão simples, é um tema que o buraco é mais embaixo, e eu vou dizer por quê. Em primeiro lugar, sempre, desde que eu me lembre, desde que eu comecei a me interessar por política, eu sempre fiquei revoltado com os gastos públicos, assim, sempre foi uma parada absurda. Eu lembro de muito novo eu ver matéria, tipo, sei lá, quanto foi gasto com um avião presidencial no ano. E eram umas coisas assim de milhões em Nutella, e eu ficava, caraca, mano, como assim? Então não dá pra dizer que é uma parada nova, sabe? Tipo, Bolsonaro tá ostentando. Não é bem isso que tá acontecendo. Então, como não é uma parada nova, meio que o Bolsonaro não gastou mais do que... Aliás, ele gastou até menos um pouquinho
do que outros governos. Tipo, o governo Dilma, eu acho que o último mandato parece que gastou um pouquinho mais do que o Bolsonaro gastou agora. E, inclusive, isso está sendo usado em defesa, né? Então, gerou todo esse escândalo e a galera tá falando, não, peraí, mas o governo Dilma gastou um pouco mais do que isso, né? E ninguém falou nada e tudo mais. Até dá pra entender esse argumento, mas se você parar pra pensar o lance de tipo, a mamata acabou, não deveria ser uma diferença maior, talvez? Sei lá. Mas tem um agravante nessa história aí, uma variável que nunca antes teve, que é a tal da pandemia. Sim, estávamos em um ano de pandemia, um ano onde foi dito que o Brasil tá quebrado, que o Brasil não tem dinheiro, que não tem o que fazer, né? Tem o auxílio emergencial agora que tá acabando. Enfim, em um ano onde não temos dinheiro, é ainda mais escandaloso ver esse tipo de gasto. Mas eu não vou ser leviano, eu adoro usar essa palavra, usarei sempre que eu puder. Não vou ser leviano de falar coisas tipo, nossa, tudo isso de leite condensado daria para fazer 5 hospitais, porque não é bem assim que funciona. Existe uma lei orçamentária, os valores são previstos para usar, né, com determinadas paradas. Tem os lances de rubricas e eu não sei, eu não entendo nada disso. Mas eu gosto de imaginar que em um momento de emergência, um momento de pandemia, deve ter algum mecanismo que permite a realocação de recursos, né? Sei lá. Mas para isso tem que ter interesse das partes envolvidas, né? O que fica mais evidente dessa história, eu acho que a grande lição é que a oposição tá completamente perdida, né? Enquanto a gente fica aí fazendo meme, zoando, falando de leite condensado e fazendo protesto, vergonha alheia, né? Digna da extrema direita, a gente fica nessa discussão que, de fato, nem sei se é a mais relevante, né? Porque existe uma justificativa, o governo já se pronunciou falando que a compra de leite condensado ela é necessária porque, primeiro, ela é para todos os órgãos do governo e esse leite condensado muitas vezes é usado em substituição ao leite, porque o leite estraga quando é transportado por longas distâncias e o leite condensado consegue suprir essa necessidade. Talvez essa justificativa seja de fato verdadeira, então essa discussão aí do leite condensado, todo esse barulho não serviu de nada. Aliás, serviu como arma pro próprio Bolsonaro, né, que tirou onda, abraçou a piada, aloprou, recebeu lá a lata de leite condensado, levantou pra cima, mandou a imprensa socar leite condensado no rabo. E a oposição, enquanto isso, continua aí batendo nessa tecla do leite condensado. Mas eu acho que o foco deveria ser investigar ou entender melhor, por exemplo, o custo dessa parada, né? Porque vocês viram nas imagens, é um custo bem elevado e não dá pra entender se esse custo é tipo uma caixa com várias latas de leite condensado ou se esse valor é para um leite condensado. E isso vale para os outros itens também. Talvez investigar esses fornecedores, né? Será que de fato essas empresas existem? Já tem algumas aí que tem a fachada lá toda esquisita, que é tipo uma residência. É isso que tem que ser investigado, né? Mas aí eu te pergunto, vocês acham que isso vai dar em alguma coisa? Eu acho que não, até porque Rodrigo Maia está saindo, está deixando aí a presidência da Câmara, inclusive está saindo em grande estilo. Vamos ouvir aí o trap que ele fez aí, o trap da propaganda do Rodrigo Maia, sonzeira. Você precisa conhecer o seu legado, o que Rodrigo construiu com cada deputado. Quem vai assumir a presidência da Câmara é muito provavelmente o Arthur Lira do Progressistas, que é o candidato apoiado pelo Bolsonaro, então nem adianta chorar aí sobre o leite condensado superfaturado. A piada do pavê pra comer, ela perdeu o sentido. Ela agora é usada pra galera tirar sarro da parada, né? Desvirtuou, banalizaram a piada do pavê pra comer. Mas os tiozões aí, eles têm um último refúgio, que é aquela piada do Palmeiras não tem mundial, piada mais sem graça do mundo. Só que essa piada pode estar com os dias contados. Sim, infelizmente você, tiozão da internet, vai ter que lidar com isso, porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Isso significa que ele, como campeão, vai ter acesso ao Mundial de Clubes, né? Se ele ganhar o Mundial, obviamente essa piada está morta. Eu não podia cagar mais pra futebol, eu realmente não me importo nem um pouco, mas em prol do humor brasileiro, em prol da comédia, eu declaro aqui a minha torcida ao Palmeiras, estou torcendo para que o Palmeiras seja campeão mundial e essa piadinha caia no esquecimento, no limbo do humor brasileiro. Uma coisa que chamou a atenção negativamente é que, curiosamente, aí em meio a uma pandemia mundial, foram liberados aí a participação de alguns convidados na plateia ali para assistir a final, né? Cerca de 2.500 pessoas tiveram acesso,
Mas aí a galera, não, tá tudo bem, porque a gente pediu para as pessoas ficarem isoladas, né, ficarem afastadas, manterem o distanciamento social e usarem máscara. Só que a galera realmente acreditou que em uma final de Libertadores as pessoas não iriam aglomerar. Que ideia mais merda é essa? Sabe o que foi mais merda do que isso? A brilhante ideia do nosso querido prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que resolveu ir assistir a final pessoalmente. Exatamente, ele estava lá, isso pegou malzão, ele inclusive se retratou lá nas redes sociais dele, falou que sempre foi um sonho dele e do filho dele, e que ele queria aproveitar essa oportunidade, que as pessoas estavam sendo hipócritas e tudo mais, mas eu acho que não foi um bom exemplo para a cidade, uma autoridade em meio, mais uma vez eu vou reforçar, a uma pandemia mundial, né? Então acho que o pessoal esqueceu que a gente tá numa pandemia. E eu até poderia falar mais sobre esse assunto, mas eu realmente não vi o jogo, não tô por dentro, porque eu estava assistindo Big Brother Brasil 2021. O que falar da Globo, essa safada que botou o Big Fone pra tocar bem na hora do jogo. O jogo tava sendo transmitido no SBT, a Globo botou o Big Fone pra tocar na mesma hora. Esses pilantras, esses sem vergonhas. Pior ainda é que eles obrigaram a gente a assistir o programa do Caldeirão do Hulk. Isso não se faz com ser humano nenhum. Mesmo assim, não adiantou, né? A Globo ficou pra trás aí, perdeu na disputa por audiência. E eu não vou falar mais sobre Big Brother aqui nesse vídeo, porque aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa em uma semana, que eu vou ser obrigado a soltar um boletim, qualquer coisa especial Big Brother Brasil. Então fica de olho, ainda essa semana você vai ter aí esse maravilhoso boletim especial sobre Big Brother. Gostaram aí desse cliffhanger, esse gancho que eu preparei? Isso é tudo para manter a audiência no canal, manter você preso aqui, assim como a Globo, né, que soltou o Big Fone lá no meio do Caldeirão do Hulk. Quero manter vocês aqui e ganhar mais e mais views, o máximo que eu puder. Agora é com vocês, contem aí pra mim nos comentários, vocês ficaram chateados aí pelos bilionários que perderam uma grana, vocês ficaram tristes? E o Palmeiras, hein? O Palmeiras será campeão mundial, enterrando de vez essa, que é uma das últimas piadas de tiozão que sobrou? E essa história do leite condensado, isso vai dar em alguma coisa, hein? Conta pra mim nos comentários aí. Muito obrigado por assistir até agora, um cheiro e até o próximo vídeo.